Boa noite a todos sejam bem-vindos. Hoje o tema da palestra é espiritualidade e religião. Mas antes de darmos início à palestra, vou fazer uma pequena abertura, uma pequena concentração, que possamos estar em melhor sintonia, né? Para ter um melhor entendimento do assunto, né? Junto com a espiritualidade. Então, vamos fechar os olhos, tomando algumas respirações tranquilas, acalmando sua mente, seu coração, entrando em sintonia com a espiritualidade, para que possamos ter uma melhor absorção do assunto de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o assunto de hoje é espiritualidade e religião. Eu sempre escolho os temas, né, de acordo com as minhas vivências, com as minhas ideias, com coisas que eu vou aprendendo, tanto em vivências, quanto o que eu vou lendo e conversando com outras pessoas espiritualistas, né? E esse não foi diferente. Mas vamos, né, dar início a entender um pouco de cada um e depois eu vou aprofundar um pouco mais no assunto para levantar essa questão e fazer a gente refletir, né? Pensar e aí entender um pouquinho melhor esses dois. O que é espiritualidade, né? Segundo o dicionário, está lá: substantivo feminino, característica ou qualidade do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística. Religiosidade, misticismo, né? Qualidade do que é espiritual. Então no dicionário ele já dá ali duas vertentes, né? Seja religiosa ou mística. Legal. E agora, religião, também um substantivo feminino. Convicção da existência de um ser superior ou de forças sobrenaturais que controlam o destino do indivíduo, da natureza e da humanidade, a quem deve obediência e submissão. 2. Serviço ou culto a esse ser superior ou forças sobrenaturais que se realiza por meio de ritos, preces e obediência do que se considera mandamentos divinos, geralmente expressos em escritos sagrados. Então tem aí algumas diferenças, né? Mas o ponto que eu quero pegar, né, de espiritualidade e religião é mostrar essas diferenças, né? Porque você pode ser uma pessoa espiritualizada fora da religião ou dentro da religião, né? Mas dentro da religião também você pode estar espiritualizado ou não. E aí que tá, né? Mas e aí, como é que fica essa coisa, né? Só de ir na religião, frequentar o local da sua religião que a pessoa frequenta, ou não, eu já sou uma pessoa espiritualizada? Teoricamente não. Porque a religião ela vai trazer, né, como foi dito antes, né, tem os seus cultos, né, as suas regras, todo o seu misticismo, o seu conhecimento, para que você, né, entre na regra, né? E aí você consiga aprender com aquilo. Mas, né, se você só vai para o culto, né, ou para a missa, ou assistir uma palestra, assistir e, sei lá, não prestar muita atenção e ficar viajando
não agregar esse conhecimento para você, de que está valendo? Né? Você está tentando só cumprir uma tabela e aí não... Né? Como é que é isso? Né? E a responsabilidade? E é exatamente esse ponto que eu quero pegar. Por quê? Né? Porque se você estiver dentro de uma instituição religiosa e está ali só de corpo presente, mas não está seguindo, né, fora daquele local os mandamentos que a religião está pregando, qual o sentido? Né? Agora, se você está, né, se espiritualizando fora de uma religião, aí a coisa é diferente. Você pode se espiritualizar realmente fora, né? Porque hoje na internet você encontra de tudo. Você vai no YouTube e você consegue assistir palestra, assistir aulas falando sobre diversas religiões, ritos religiosos, seja, né, de um misticismo inúmero. Então, qual é a diferença? A diferença está em mim, a diferença está em você, a diferença está em todo mundo. Né? Você vai fazer a diferença ou não? Né? Você vai agregar tal conhecimento para si ou não? Né? Mas qual é o ponto? Né? Como escolher? Né? Qual escolher? Eu escolho a religião ou eu escolho a espiritualidade? Bom, primeiro, né, você tem o livre-arbítrio de escolher. Mas, né, você pode escolher um, pode escolher outro, pode escolher os dois, ou pode escolher nenhum. Porém, de qualquer uma dessas escolhas, você pode achar que não quer escolher, mas, né, o fato de você não escolher e ficar fora dela já é uma escolha. De qualquer uma delas já é uma escolha. Independente da sua escolha, né, isso traz uma responsabilidade. Mas e aí? Né? O que você quer para você? Você quer estar, né, seguir regras de uma religião que tem os seus valores, né, eles têm os seus ensinamentos. Né? Muitas pessoas conseguem adquirir muito conhecimento dentro das religiões, com certeza, isso é indiscutível. Mas, né, vai chegar de repente um ponto que você está dentro da religião e vai ficar se pensando, mas e aquilo outro? Né? E fantasma existe? Né? E esses acontecimentos que estão, né, tal, e como é que é isso? Né? Como é que é a visão da sua religião perante, por exemplo, né, os extraterrestres? Como é isso? Então, todas essas questões que algumas religiões não respondem, né, você consegue se espiritualizando, indo, né, atrás desse conhecimento de forma espiritual, fora, né, ou até dentro de algumas religiões você consegue ter uma ideia. Mas a questão de qual escolher? Existe, né, um caminho certo? Existe uma regra? Existe? Não existe. O que existe é você se interessar por tal coisa, pelo conhecimento, né, em se melhorar, em agregar. Por quê? Teoricamente, né, a gente veio para o planeta Terra para evoluir. Porém, né, nem todo mundo está pensando dessa maneira, em evoluir, em agregar conhecimento para si ou para os outros. Né? E aí essa responsabilidade, né, que cada um traz consigo, ela não vai ser amenizada pelo fato de não, eu quero só ficar de boa, eu quero só viajar, quero só curtir a vida. Né?
Lógico que cada um tem a sua responsabilidade, porque quando a gente vem para o planeta, a gente encarna para o planeta, a gente tem um planejamento reencarnatório a cumprir. E aí cada um vai entrar nesse seu livre-arbítrio e vai cumprir ou não. São escolhas. Cada um tem o seu livre-arbítrio para poder escolher. Né? E como que eu escolho? Né? O que eu estava querendo dizer agora. Sentindo. Né? Eu posso estar dentro de uma religião para agregar um conhecimento, né, que em outra não tem. E aí eu posso frequentar o tempo que eu quiser aquela determinada religião, agregar um conhecimento, estudar aquela religião, né, e de repente ir para outra religião. Aí eu vou ficar nessa? Ou eu fico preso em uma religião? Não. Como? Né? Está escrito aqui, nós temos esse livre-arbítrio. Eu posso ficar numa religião a vida inteira, ou eu posso migrar de uma religião e ir para outra, ou eu posso ficar em nenhuma, né? Mas aqui na questão do escolher, né? A questão é para onde eu vou, que caminho eu sigo, qual é o caminho, qual é o meu caminho, né? Aí que está. Cada um tem o seu caminho, cada um tem um caminho diferente, cada um tem, né, crenças diferentes. Né? A sua família já traz crenças, né, desde lá de trás. E aí você vem acompanhando essas crenças, e aí dependendo de como você está nessa evolução espiritual, você vai acompanhar essa crença religiosa da família ou não. Por exemplo, eu sou de uma família católica, todo mundo é católico na minha família, vai para a igreja, né? E eu desde criança ia para a igreja, olhava aqui, eu falei, tá, né, legal, mas e aí, né? Não me sentia completo, né? E aí o que aconteceu? Eu não segui essa religião. Depois de adulto, já com 20 e poucos anos de idade, um amigo meu me convidou para ir numa casa de umbanda e ele falou, não, vamos lá. Na época eu estava meio triste, tinha acabado de terminar um relacionamento. Ele falou, não, vamos lá, vai ser legal, você conhece, você ouve lá a palestra e vai conhecendo. Eu falei, tá bom. Estava sem muita preocupação com isso, não tinha nada para fazer. E aquela coisa, beleza, né? O que eu vou perder? Não vou perder nada, mas beleza. Fui para lá, comecei a assistir a palestra, comecei a me interessar, e comecei a ir toda semana. Ia com ele parou de ir, eu continuei. E aí eu fui para outra casa, entrei num outro relacionamento. Engraçado. Que nesse outro relacionamento a pessoa frequentava uma casa espírita, kardecista, e ela ia de domingo assistir as palestras e eu fui junto. Bom, vamos conhecer também, né? Comecei a me interessar, e aí aquele conhecimento, comecei a estudar, fui fazer a doutrina espírita. E por aí foi. Hoje, né? Estou eu aqui num centro espírita, espiritualista, estudando. Já estudei xamanismo, já estudei apometria, todas não, mas muitas questões espiritualistas, né, que você tem em uma determinada doutrina, você não tem em outra. Né? Por exemplo, né, kardecismo, não todo mundo não, mas muita gente sabe que o kardecismo segue uma linha e a Umbanda segue outra linha. Né? As entidades, né, são diferentes, o conhecimento é um pouco diferente, porém, a espiritualidade é a mesma. No fundo, a espiritualidade é a mesma.
Espírito X pode se apresentar na Umbanda como uma entidade, né, conhecida na Umbanda, só que no Kardecino ele se apresenta por outra entidade. E aí? E aí quem está fazendo essa diferença é a gente. Né? A espiritualidade é uma coisa só. Né? Lógico que, né, tem toda a sua hierarquia, né, que, né, de acordo com os estudos, você vai aprendendo uma hierarquia imensa, que está aqui desde a gente aqui, terceira, quarta, quinta dimensão, com entidades, né, muito superiores de sétima, nona dimensão, e por aí vai. Né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Abrir a mente. Né? Aqui no Espaço Espírita Hamed a gente estuda, né? Hamed, Joana de Ângeles, Fraternidade Branca. Né? Então a gente gosta de estudar. Aqui a gente tem a cabeça, né, um pouco mais aberta, gosta de ler, trazer outras questões, se proteger. E aí a proteção, por exemplo, né, a gente traz ensinamentos da Umbanda. Para quem conhece, né, quem não conhece, né, fica aí a dica para conhecer, porque é de uma importância tremenda, que às vezes a gente pode ficar num preconceito, né? Ah, Umbanda, nossa, mas é macumba, não é? Aí quem, por exemplo, quem não é espiritualista, fala, nossa, mas espiritualista, eu vou ficar vendo espírito? Não sei, né? Você tem mediunidade desenvolvida para ver um espírito? Eu não tenho. Eu não vejo um espírito, né, no meu dia a dia. Aliás, eu até vejo, né? Eu vejo os espíritos encarnados, mas os desencarnados não. E tudo depende, né? E todo mundo tem mediunidade. Né? E aí está. Como é que está a sua mediunidade? Está aí uma responsabilidade que todo mundo tem, mas nem todo mundo olha com, né, com carinho, ali, com a sua responsabilidade de desenvolver, entender o que é. Putz, mas eu estou vendo, né, criança, né, que acaba vendo bastante, e aí os pais não acreditam. Ah, você está inventando coisa, né? Você está inventando coisa, é coisa de criança, não, é brincadeira de criança, é amigo imaginário. E por aí vai. Mas é a mediunidade. A mediunidade é uma característica, é uma faculdade do ser humano. Basta ser desenvolvida, caso, né, a pessoa tenha interesse. E muitas pessoas que já têm a mediunidade desenvolvida precisam estudar, adquirir conhecimento para saber o que está acontecendo, o que ela está vendo, o que ela está acessando. Porque muitas vezes, eu já falei aqui, você pode estar saindo de casa feliz e contente e entrar no metrô lotado e de repente ficar cabisbaixo, porque você está, né, do lado de alguém que não está feliz, está triste, está preocupado. E aí você fica, nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Pela proximidade dos campos, né, estão em conexão. Então a gente acaba adquirindo, né, pegando informação de outros campos pessoais, e aí fala, meu, de onde vem isso? Que informação é essa? Quem não tem esse discernimento vai achar que é dele. Olha a importância disso. Você sai feliz de casa e chega no trabalho já está meio torto ali, porque tipo, né, tem alguém te acompanhando ali, você nem sabe. Então, né, é importante ter esse discernimento, ter tais conhecimentos, né, que aí você começa a adquirir estudando, né, e desenvolvendo os sentidos. Um livro muito importante que eu gosto muito do Hamed, que é a Imensidão dos Sentidos, e ele fala exatamente sobre mediunidade, né, de como você começar a prestar atenção, né, desenvolvendo a sua mediunidade, né, quando você começa a prestar atenção sabendo se aquilo é seu ou não, por exemplo.
com certeza muitas das coisas que eu estou falando aqui, né, a espiritualidade está me ajudando a falar. Tudo, nem tudo, mas muitas coisas. Né? A gente, quem é médium, né, e está trabalhando numa casa espírita, por exemplo, muitas vezes é direcionado por um caminho. Às vezes o caminho muda, às vezes não. Mas a gente sempre está sendo direcionado, né, para auxiliar, né, quem está num desenvolvimento um pouco, né, digamos que diferente do nosso. Porque eu tenho um tipo de conhecimento, você tem outro tipo de conhecimento, a Verônica tem outro, e o Tiago tem outro. E somando a gente faz uma equipe, que um vai agregando conhecimento junto com o outro. E é aí que está essa importância do estudo e desenvolvimento da mediunidade. Tá? Né? E antes de encerrar, né, eu vou deixar esse recado para que cada um de vocês reflitam sobre o assunto. Né? Eu posso estar dentro de uma religião e estar com, né, não ter usar essa palavra, mediunidade, né, e eu não saber o que é. Mas aí, né, sempre vai ter alguém que vai poder te auxiliar, seja da sua família, seja, né, um colega de trabalho. Fala, nossa, e aí essa pessoa ela pode te auxiliar. Ou, né, quem conhece pode indicar os vídeos, uma casa espírita para que essa pessoa, né, consiga se desenvolver, né, e entender o que está passando por ela. Porque como eu já disse em outras palestras, né, a evolução ela vem seguindo, né, por ciclos, e a gente está encerrando um ciclo que é muito importante. E quem está conseguindo seguir essa evolução vai continuar, por exemplo, no planeta Terra. Mas esses são outros assuntos que eu vou trazer em outras palestras. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né, sejam encarnados ou desencarnados. Quero agradecer a quem está assistindo, né, e espero ter conseguido ajudar um pouquinho mais cada um de vocês. Gratidão.